catalisador ali, o ponto inicial dos ataques de 8 de janeiro é visto como esse momento ali da tentativa de explosão do caminhão, não é isso, Bosco? Mara, ali já era a materialização física do golpe, digamos assim, né? Na verdade, Mara, essa construção, ela é importante que ela seja colocada na vitrine, porque, voltando aqui ao celular do Mauro Cid, né, a gente lendo o que já foi possível, que já foi transcrito, que já está posto publicamente, todos os interlocutores militares do Mauro Cid, e não foram poucos, né, se queixam. Eles tentavam o tempo todo que o Bolsonaro desse a ordem, né? E mais do que isso, que alguns elementos, alguns oficiais de mais alta patente nos comandos não perdesse o que eles chamavam de o time do golpe, né? E como esse time foi perdido, né, naquele 8 de janeiro foi a tentativa de materializá-lo de forma bruta, né? Você veja o seguinte, Mara, a propósito, né? Eu listei aqui alguns oficiais que já apareceram nesse celular do Mauro Cid, né? Sou o Tenente-Coronel Jorge Alexandre de Oliveira de Medeiros, de Souza, que foi da 12ª Região Militar em Manaus, integrou o 1º Batalhão de Ações de Comando em Goiânia, aquele que viria a ser assumido pelo Mauro Cid, que depois foi interditado. Coronel Jean Dermário da Silva, comandante do Centro de Instrução de Operações Especiais em Niterói, né? Coronel Anderson Corrêa dos Santos, né? Coronel de Cavalaria Rodrigo Lopes Bragança Silva, da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, né? Foi aquele que disse aquela famosa frase, referindo-se ao Alexandre de Moraes, né? Vai ter careca arrastado por blindado em Brasília. Tenente-Coronel Hélio Ferreira Lima, que atuou no GSI durante o governo de Bolsonaro e foi nomeado comandante da 3ª Companhia de Forças Especiais em Manaus. Né? O Coronel Márcio Nunes de Rezende Júnior, ex-comandante do 1º Batalhão de Logística de Selva, né? Já passou pelo Estado-Maior do Exército. Né? Ele dizia: se o Bolsonaro acionar o artigo 142, não haverá general que segure as tropas, ou participa ou pede para sair. Coronel Felipe Guimarães Rodrigues, 63º Batalhão de Infantaria em Florianópolis, Santa Catarina, e, Mara, atualmente é assessor parlamentar do Exército no Senado. André Luiz Pereira da Silva, major da Reserva do Exército, né? Chegou a ser assessor parlamentar do deputado Vitor Hugo, o líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. E aí temos, como disse a Juliana, já acharam também a participação nesse grupo de WhatsApp do Mauro Cid, do chefe do GSI, general Augusto Heleno, né? E a gente sabe que no grupo, tendo se manifestado no grupo ou não, você ainda tem aí o general Braga Neto, que deu todos os sinais que estava envolvido nisso, o general Luiz Ramos, que está quieto, posto em silêncio, mas está lá também nessa vitrine. Enfim, é muita gente, Mara. Então, essa participação, esse critério do presidente da CPMI de esperar o fim dos inquéritos e tal, chega a ser risível, não é? Porque isso é ganhar tempo, isso é protelação, porque uma CPI existe exatamente para ajudar nas investigações. E o que essa CPMI pode fazer, Mara, já que essas investigações estão muito avançadas, não é? Justamente, pelo seu formato, pela sua característica e tudo, tirar mais de quem for depor lá. Porque os depoimentos da Polícia Federal, por exemplo, são depoimentos formais, o cara responde se quiser, pode se calar, pode fazer aquilo outro. Na CPMI, a pressão e as perguntas vêm de todos os lados, e se a pessoa estiver enrolada, ela se enrola. E essa é a contribuição que a CPMI pode dar. Portanto, esse critério de esperar o fim dos inquéritos e tal, parece aquela história de trânsito julgado, né?
Depois que todo mundo descobriu tudo, aí o cara veio depor aqui. Não é assim. Os personagens centrais e visíveis dessa trama, Mara, todos sabemos, estão expostos há muito tempo. Então, o certo é a CPMI chamá-los de início. Ela tem que abrir com eles. Então, Uhum. o presidente da CPMI está ali, sabe, temperando esse jogo, o que não é uma coisa muito salutar, muito boa, não, Mara. E, Bosco, eu acho que essa CPMI ela pode corrigir um erro histórico. Quer dizer, lógico que ela não vai corrigir, mas enfim, pelo menos não cair no mesmo erro e pode ajudar o Exército a limpar a sua imagem, enfim, mostrando de quem são os verdadeiros envolvidos nisso e mostrar que a cúpula não estava envolvida. Quer dizer, isso se não estiver mesmo, enfim, mas tentar limpar essa imagem do exército, porque o exército sai muito manchado por omissão, se não por ação, por omissão em vários pontos. O general Santos Cruz deu uma entrevista para a gente aqui, né, Bosco, em que ele fala, mas ele obedece, o comando do exército obedece ordens ali do comando, seja do antigo do presidente ou do novo presidente, enfim, que também não deu o comando para acabar com os acampamentos, é o que ele fala. Agora, nesse momento, se a CPMI revelar de quem eram os mandantes dessas operações que culminaram ali na tentativa de golpe, ele expurga, ele tira esses setores, ele deixa claro ali quem são os golpistas das Forças Armadas e mais, mostra que não vai mostrar, né, quer dizer, que não passa pano para golpista. Isso pode ajudar a corrigir um erro histórico que foi não ter responsabilizado os participantes na ditadura como foi feito na Argentina, né? Essa é a grande questão, né, Mara? Porque é por isso que o exército sai dessa anistia, né, do fim da ditadura, ainda preservando a ideia e o conceito de que as Forças Armadas são um poder moderador, porque uma anistia, ela tenta, é um pacto, né? Vamos daqui para frente. Mas é um pacto que não focou nessa questão essencial e os militares continuaram convivendo com esse conceito como se eles pudessem ser o poder moderador. E isso nunca abandonou os militares, esse sentimento de tutela, muito além do que lhe permite a Constituição. Né? E aqui e ali, de acordo com os rumos políticos do país e tal, esse sonho da tutela volta. E ele cria problemas. Né? E esse estágio que nós estamos vivendo, Mara, é a consequência de um sonho do Exército, principalmente do Exército, daquilo que eles chamam de reescrever a história de 64. Dessa vez, pela via eleitoral. Não é? E o inspirador disso tudo é o general Vilas Boas, né, que comandou o Exército há muito tempo e que hoje é uma figura assim, de honra nos quadros militares. E ele sempre quis isso. Né? E isso contamina, porque você vê que nos textos aí, até no celular do Mauro Cid, tem um texto que ele pediu sobre essa questão do artigo 142 da Constituição. Ele encomendou a um oficial, cujo nome não me lembro agora, mas que participava lá dos estudos da Escola Superior de Guerra e tal, é um oficial dedicado à questão doutrinária militar, e ele então entregou a ele um texto de 2017, que tinha sido feito parte de um estudo lá da alta cúpula, né, um estudo jurídico, né, que interpreta o artigo 142 da Constituição como, sim, um artigo que permite essa ideia de que o Exército é o poder moderador. Então, isso no governo Bolsonaro, né, que foi um atalho que os militares pegaram para materializar esse sonho do general Vilas Boas,
No governo Bolsonaro isso ganha uma força imensa, com o estímulo do presidente e, evidentemente, que contamina o oficialato. Tenentes, coronéis, capitães, né? A decisão mesmo de ir para cima é que dependia de um consenso do Estado-Maior que não houve, né? Mas a rebelião houve e nós sabemos que talvez o principal, com certeza o principal pilar, fundamento da vida militar é a hierarquia. E ela foi quebrada, Mara. Foi quebrada, assim como já havia sido quebrada pelo próprio Bolsonaro quando servia nas Forças Armadas. E só que no caso do Bolsonaro também um segundo fundamento, né? Ele pôr sob risco os seus, que é um fundamento do Exército também, das Forças Armadas. E ele pôs sob risco que ele tinha planos ali mais agressivos e mais ferozes contra a própria corporação. Então você vê que essa coisa vem distorcida, ela vem capenga desde lá de trás. E essa é uma oportunidade, Mara, assim como você disse, de as Forças Armadas pôr um fim nisso. Isso não pode continuar, né? O comando, o Ministério da Defesa, ele não foi colocado para ser exercido por um civil à toa. É para demonstrar, quer dizer, que as Forças Armadas estão subordinadas ao poder civil. Então não tem essa de tutela, de poder moderador, nada disso. Isso precisa ter um ponto final. Há quem acredite que isso nunca terá um ponto final. Bom, pode ser que não.